muitas vezes a gente passa por uma situação que a gente foca muito nas pessoas, no que as pessoas estão fazendo, ali as coisas ao nosso redor. A gente vive às vezes com o olho muito carnal, porque a gente não vive nas regiões celestiais. Mas olha o que Paulo descreve em Efésios 6, a partir do versículo 10. Paulo ali falando sobre a gente se revestir da armadura de Deus, para a gente se proteger em Deus, e ressalta: a nossa guerra, a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra seres humanos. A nossa guerra é contra as autoridades, contra os poderes e autoridades nas regiões celestiais. Olha só o que ele está falando, a nossa guerra não é aqui, a nossa guerra não é terrena, não é contra o fulano A, o fulano B, é contra as pessoas aqui. A gente tem que tirar o olhar das pessoas, porque a nossa guerra não é contra as pessoas, a nossa guerra não é carnal, a nossa guerra é espiritual. Paulo ainda continua: a nossa guerra é contra os dominadores das trevas, ou seja, é contra os principados, é contra as potestades, é contra demônios. Paulo tá alertando a gente, a subir de nível, tipo assim, não é aqui não, você tá guerreando no lugar errado, você tá olhando pro lugar errado, você tem que ter uma visão espiritual, você tem que ser mais espiritual, você tem que olhar para as regiões celestiais. A gente tem que andar mais no espiritual do que no carnal. A Bíblia nos convida pra gente andar em espírito. Deus é espírito, Deus sempre foi espírito, e a Bíblia fala que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Através do Espírito, Deus fez o céu e a terra, e a gente contempla hoje a grandiosidade, a glória de Deus com os nossos próprios olhos. Mas a gente não tem que ser carnal, a gente olhar pro lado carnal, tirar o lado espiritual. Não, porque a gente tá muito espiritual. A gente tem que... Não, você não tem que ser nem carnal, você tem que ser espiritual. Ou você é espiritual, ou você é carnal. Não tem como hoje você reviver no mundo carnalmente e amanhã você decidir: hoje eu vou olhar pro lado espiritual. Não! Hoje você tem que ser espiritual e ponto. As nossas condutas, as nossas ações têm que ser movidas pelas regiões celestiais, porque quando a gente aciona a região celestial é que faz efeito no mundo natural, e não ao contrário. Não há um tempo que hoje você olha para a pessoa e você olha e vê: não, a gente vai viver aqui no mundo carnal, eu vou olhar com ódio o que a pessoa tá fazendo, o que a pessoa tá falando. Você se esquece de quem tá agindo por trás. Então o que Paulo fala é que a nossa luta são contra os dominadores das trevas, contra espíritos dos maus que atuam nas regiões celestiais. Então às vezes a gente olha para uma pessoa e vê o que a pessoa tá fazendo, o que a pessoa tá falando, e você acha que é a própria pessoa. Não, ela simplesmente tá sendo dominada por um espírito das trevas. Muitas vezes você não faz nada, a pessoa te distrata, a pessoa te trata mal. Não tem como você ter o Espírito Santo, você andar na luz e as trevas te tratar bem. Não tem como, é impossível. Não há comunhão contra as trevas, então as trevas vão te odiar. As trevas vão mesmo te falar mal de ti, as trevas não vão te suportar, as trevas não vão nem aguentar a sua presença, porque não tem como você continuar dando treva, espírito, e dando tudo bem. Não tem, são caminhos opostos. Então muitas vezes a gente, quando anda espírito, a gente tem que pisar em ovos, justamente porque a gente sabe onde está pisando, a gente sabe com quem está lidando. Às vezes a gente finge até que não está ouvindo, porque a nossa guerra não é contra as pessoas, a nossa guerra é nas regiões celestiais. Então o que Paulo nos convida é pra gente sair do natural, é pra gente, muitas vezes, existe até teorias aí defensoras do diabo, né, que o diabo é inocente, que o diabo não faz nada, a culpa é nossa. Ou a gente não lê a Bíblia e ver que a Bíblia diz que ele está em tudo, está ao redor, ao derredor, fazendo por onde se manifestar e atuar na nossa vida para nos destruir, para matar, para roubar, nos destruir. Ou a gente não é espiritual, ou Deus, ou a gente anda com Deus, que é espírito. A Bíblia é clara, Deus é espírito, então a gente tem que andar em espírito, a gente tem que viver em espírito e em verdade. Não tem como você achar hoje com uma ação sua: aí é minha ação, sou eu. Não, é sobrenatural, é nas regiões celestiais, tanto pro mal quanto pro bem. Então, aqui o que o Paulo fala é para nos abrir os nossos olhos. Ei, sai da zona terrena, sai dessa zona aí, que você acha que você está brigando com uma pessoa, você está enfrentando uma pessoa, você está com raiva de uma pessoa. Não, está sendo influenciado por espíritos, entendeu? A gente é influenciado pelo Espírito Santo ou pelo espírito das trevas, não tem meio termo. Então que a gente possa ter essa sabedoria para aprender a usar as armaduras de Deus, para a gente poder se revestir da palavra, se revestir da couraça, revestir da capacete da salvação, guardar a nossa integridade na palavra de Cristo, porque é através da nossa palavra de Cristo é que a gente vai obter vitória e mudar o olhar. Quando você ver alguma atitude assim,
tenha uma percepção espiritual antes no sobrenatural, porque quando você olha para o seu sobrenatural, o seu olhar muda, a sua percepção muda, a sua audição muda, o seu espírito ali, ó, tá mais atraído, o seu espírito tá mais altivo para as coisas espirituais. Então você já percebe logo, opa, aqui tem coisa errada, sabe por quê? Porque é o próprio Espírito Santo que caminha com você. Então o que o Paulo te convida é, ó, saia do natural e venha pro sobrenatural, porque a sua guerra não é aqui, a nossa guerra é nas regiões celestiais, contra os dominadores das trevas, contra os principados, contra as potestades, contra o espírito dos maus nas regiões celestiais, e não contra a pessoa que está do seu lado. Deus abençoe sua vida, amém?